E a gente continua falando sobre esse assunto porque Trump afirmou que os Estados Unidos estão cortando relações comerciais com a Espanha. Eliseu Caetano traz os detalhes pra gente. Eliseu, qual o motivo desse corte de relações? É um break news sem fim aqui na Jovem Pan, viu, Márcia Dantas? Muito boa tarde novamente para você e para todo mundo que acompanha a programação. Donald Trump não para. Agora há pouco ele terminou a coletiva de imprensa que ele concedeu ao lado de Friedrich Merz, o chanceler alemão, e uma das afirmações feitas por Donald Trump começa agora a tomar uma proporção gigantesca, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também lá na Europa, especialmente na Espanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco que os Estados Unidos vão cortar todas as relações comerciais com a Espanha, em retaliação à decisão do governo espanhol de proibir o uso de suas bases militares para operações de ataque contra o Irã. Essa declaração, como eu disse, repito, foi feita agora há pouco durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz, no contexto, obviamente, da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ele disse, se referindo à recusa da Espanha de permitir que bases como Rota e Morón fossem usadas para missões ligadas aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E acrescentou que já instruiu o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a cortar todos os negócios com o país europeu, citando não apenas a negativa das bases, mas também ainda o baixo investimento da Espanha em defesa no âmbito da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A gente, inclusive, ao longo desse ano, ali no início do ano, em janeiro, trouxemos aqui na programação da Jovem Pan, Márcia, esse tema à tona, quando Donald Trump forçou todos os países da OTAN a aumentarem os seus investimentos em defesa, alegando que apenas os Estados Unidos colocavam dinheiro a mais nessa mesa e que os países estavam se beneficiando dos americanos, né, tirando ali benefícios dos americanos. Então ele falou, se vocês não investirem mais, os Estados Unidos saem da OTAN, ou o tarifaço recai sobre vocês. Todo mundo botou dinheiro a mais nas suas pastas de defesa, menos a Espanha. E agora veio a resposta. Relações cortadas comercialmente entre Estados Unidos e Espanha a partir de agora, segundo informações confirmadas por Donald Trump nessa coletiva. Quem não colabora com ele, ele corta relações. É bem isso, viu, Eliseu? Obrigada pelas informações. Vamos chamar o Mano Ferreira e o Diego Tavares. Mano, reclama tanto das ditaduras, mas olha, esse é meu comentário. Pois é, o Trump ele tem um desejo de que todos os países, no lugar de terem uma relação de parceria, tenham uma relação de subordinação. Vale lembrar que o próprio Trump já tinha dado declarações de que, caso os parceiros da OTAN viessem a ter problemas como um ataque, os Estados Unidos não se sentiria obrigado a respeitar a principal cláusula da OTAN de defesa mútua, né? Ele já deu declarações dando a entender que, bom, se não aumentam o gasto com defesa, não será os Estados Unidos que irá defendê-los caso isso seja necessário. E nesse conflito agora, qual tem sido a estratégia do Irã? Justamente atacar aliados com menor potencial defensivo dos Estados Unidos. Justamente por isso, é fácil de entender o porquê que a Espanha prefere não se envolver diretamente nesse conflito. E aí vem o segundo aspecto, que é a visão totalmente antiliberal de Donald Trump, que, mais uma vez, coloca o rompimento das relações comerciais como se o direito à liberdade econômica, o direito ao empreendedorismo e ao livre comércio de milhões de americanos e espanhóis fosse um detalhe diante do seu próprio desejo de poder. É lamentável que a gente veja o líder da principal democracia mundial, os Estados Unidos, atuando dessa forma tão antiliberal, inclusive do ponto de vista econômico. E é uma pena, né, Mano, que a OMC não possa mais fazer nada em relação a isso, a ONU muito menos. E Diego Tavares, também a União Europeia tem se afastado cada vez mais de Trump, que também tem dado as costas para a OTAN. Ou seja, é realmente difícil entender como que essas relações econômicas vão continuar, né?
Pois é, Márcia, tudo parte desse movimento de esfacelamento das instituições multilaterais, de instituições como a ONU, que foram criadas justamente para a promoção do diálogo, para a promoção da diplomacia entre esses países. Agora, isso é uma tragédia anunciada. Esse rompimento comercial vai ao encontro do movimento que Trump fez, e o Mano relembrou muito bem, de enfraquecimento da própria OTAN, de enfraquecimento também desse organismo internacional, desse tratado militar. A OTAN hoje já não representa mais a unidade que representava há alguns anos, justamente em razão da visão de Donald Trump sobre esse bloco. Isso pode abrir uma janela de oportunidade muito perigosa para o mundo, também para a Rússia, que muito embora se encontre imersa na guerra com a Ucrânia, pode aproveitar essa oportunidade, pode ver aí uma janela de oportunidade, como eu disse, para promover o seu avanço expansionista ao longo do leste europeu, ao longo de outros territórios. O mundo está, de fato, imerso na fumaça das bombas. É muito difícil prever o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas, repito, nós estamos caminhando na escuridão. Quando os nossos principais líderes têm uma conduta tão volátil, tanto em relação a questões militares quanto em relação a questões comerciais, o mundo fica em alerta. Todos estamos com o ar preso nos pulmões, esperando para ver quando conseguiremos respirar tranquilamente novamente.